Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Voltamos ao segundo e último bloco do nosso programa semanal Luz da Vida. Hoje estamos tratando da segunda obra de misericórdia espiritual, Dar Bom Conselho. Este programa está na linha de continuidade do programa anterior, no qual introduzimos esse argumento que será tratado em 14 programas. No ano da misericórdia, vamos refletir nesses 14 programas as 7 obras de misericórdia espirituais e as 7 obras de misericórdia materiais. A primeira obra de misericórdia espiritual foi o objeto do programa da semana passada. Você pode acessar no portal da Rede Século XXI. Ensinar os ignorantes. Continuamos a nossa catequese sobre a segunda obra de misericórdia, que é Dar Bom Conselho. Agora nós vamos, tendo já no bloco anterior tratado da pessoa de Jesus dando conselho, vimos o texto de Mateus capítulo 16, no diálogo com o jovem rico que vai até ele e diz: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? O jovem, portanto, pede um conselho a Jesus e Jesus diz: observe os mandamentos. É um bom conselho, um ótimo conselho. Jesus é o critério, Jesus é a referência. Agora, vamos nos espelhar na Santa Igreja. Os apóstolos aconselhavam as pessoas? Já no dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo desceu sob forma de fogo sobre os apóstolos e os discípulos e a bem-aventurada Virgem Maria, São Pedro, em Jerusalém, cheia de gente de todos os cantos do mundo, porque foram lá para adorar o Senhor e celebrar a Páscoa, professa o primeiro discurso da Igreja. Depois que termina esse discurso, todo mundo está escutando com muita atenção o que São Pedro está a dizer. A primeira coisa que a multidão faz é pedir um conselho aos apóstolos. Vamos ao texto, só são 2 versículos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 37 a 38. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam, que devemos fazer? O jovem rico foi a Jesus: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Pede um conselho. A multidão, depois que escuta São Pedro pregar, agora já é a igreja, Cristo, por meio da igreja, vai aconselhar: irmãos, que devemos fazer? A multidão pede um conselho aos apóstolos: arrependam-se e sejam batizados e vocês vão receber o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Dar bom conselho. Dar um conselho segundo Cristo, segundo a doutrina de Cristo, segundo a pregação de Cristo, segundo o Evangelho, como interpretado pela Igreja. O cristão deve ter consciência de que ele é portador de um conselho bom. Como tal, não lhe é lícito aconselhar contra aquele que é o único bom, contra Jesus. Se Jesus diz uma coisa para aquela situação e ele diz outra, isso não é um bom conselho. Ele está sendo instrumento não de Jesus, mas do diabo, para dar um mau conselho. Um péssimo conselho pode desestruturar uma pessoa, arruinar uma pessoa, levar uma pessoa até a condenação. A vida de uma pessoa pode ser arrasada, destruída
graças a um mau conselho. Quanto mais, muitos maus conselhos. É uma verdadeira tragédia alguém se assessorar de um mau conselheiro. O que é um mau conselheiro? Mau é antônimo de bom. Bom, só Deus. Jesus é Deus com o Pai, Jesus é bom. Mau conselho é aquele que conflitua com a doutrina de Jesus, com a palavra de Jesus. Daí a importância para o cristão, que é, por antonomasia, por excelência, por definição ou por origem, pelo próprio sacramento do batismo, quando ele recebeu o dom do conselho, que é um dom do Espírito Santo, ele é um bom conselheiro. Por definição, o cristão, de seus lábios só deveria proceder um bom conselho. Mas para que sejamos bons conselheiros, é preciso que conheçamos a palavra, a doutrina de Cristo, o pensamento de Cristo, as intenções de Cristo. Portanto, sem esta referência, e com os joelhos dobrados, evidentemente, teremos condições, sim, de ser bons conselheiros. Caso contrário, podemos ser instrumentos do diabo, portanto, maus conselheiros. Alguém no Novo Testamento se atreveu a dar um conselho a Jesus. Cheio de boa intenção, este Senhor julgava que Jesus precisava de conselho. Quebrou a cara. Na verdade, sem que ele soubesse, talvez sem nem imaginar, ele acabou se tornando um instrumento do demônio e por isso precisou ser repreendido. É muito atrevimento alguém achar que nosso Senhor Jesus Cristo precisava de conselho. Deus precisando de conselho, quem somos nós, criaturas humanas, para dar conselho a Jesus? Pois bem, essa pessoa, muito importante para nós, atenção, foi o primeiro Papa. Aqui ele comete uma fraqueza tremenda. Esse texto que vamos ler agora são só 2 versículos do capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, são uma prova inequívoca de que, sem este critério exclusivo na nossa vida, que é Cristo, o bom conselheiro, nós, mesmo com boa vontade, mesmo cheios de reta intenção, poderemos ser maus conselheiros. Aliás, podemos até ser taxados de Satanás, de demônios. E não é pelas pessoas, não. É pelo próprio Jesus Cristo. Aqui, ao primeiro Papa, Jesus utiliza um adjetivo, um qualificativo, um substantivo muito duro e serve de advertência para que nós jamais, mesmo bem intencionados, caiamos na fraqueza do mau conselho. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isto, Senhor, isto não te acontecerá. A resposta de Jesus, eu já citei ainda há pouco: afasta-te de mim, Satanás. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Pedro, mau conselheiro nesta hora, precisou ser advertido. Não basta ter boa intenção na arte de aconselhar. É preciso ter objetividade. É preciso ter critérios.
No caso dos cristãos, esse critério é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, é a doutrina de Jesus, como lida e interpretada pela Igreja. Caso contrário, podemos ser instrumentos de Satanás para desorientar uma pessoa, para prejudicar uma pessoa, ainda que a nossa intenção não seja esta. Mil vezes seria preferível ficar calado em certas situações quando não temos segurança do conselho que devemos dar, do conselho que aquela pessoa precisa receber. E mais ainda, o bom conselheiro não espera sempre que as pessoas peçam conselho. A correção fraterna de que fala nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 18, consiste nisto. Se teu irmão pecar contra ti, chama-o em particular. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Ainda que a pessoa não peça, mas se constatarmos que é um irmão nosso, que pecou contra nós, ou, em sentido mais amplo, que precisa de um conselho, está desorientado e temos a palavra certa, que não é nossa, mas a do Senhor. A nossa obrigação é imperiosa. Com o devido respeito ou pela amizade que eu lhe tenho, eu me sinto na obrigação de lhe apontar um caminho, de lhe sugerir ou de lhe aconselhar. É isto que deve ser feito, ou então não faça isto. Pelo amor que eu lhe tenho, pelo bem que eu lhe tenho, pela nossa amizade, pelo dever meu de batizado, estou aqui no exercício desta obra espiritual de misericórdia que é dar bom conselho. E o que eu estou dando para você não é meu. A fundamentação é esta, o texto é este. Jesus, nesta situação, faria isto, ou fez isto, ou nos aponta isto, ou nos indica isto. Aqui está, caríssimo telespectador, aqui estão algumas pistas que eu considerei oportunas para serem colocadas no coração de todos vocês a respeito desta obra espiritual que é, de misericórdia espiritual, que é dar bom conselho. Rezo a Deus para que você que me escuta seja sempre um bom conselheiro e nunca um mau conselheiro, de cujos lábios saiam apenas palavras do Senhor, alicerçadas na doutrina do Senhor, no ensinamento do Senhor. Amém.